Maravilha. Eu estou aqui no estado de Minas Gerais, na cidade de Ipanema, conhecendo irmãos que eu já sonhava em conhecer, porque há meses e alguns até anos eu tinha contato, mas por várias razões não havia ainda tido a oportunidade. E hoje estávamos aqui após o almoço, nos alegrando em um testemunho extraordinário. E eu fiz questão de colocar aqui o Ramon, meu irmão amigo Ramon. Ele estava meio tímido, ainda está meio tímido de participar, mas é para honra e glória de Deus. O testemunho envolve uma história a respeito desse livro, O que Farei para Herdar a Vida Eterna, autora Margaret Davis. E o irmão Ramon vai falar um pouquinho de como foi a experiência dele a respeito dessa literatura. Fala um pouquinho pra gente o significado dessa apostila, irmão Ramon. Na Como que verdade, chegou nas suas mãos essa apostila? essa apostila chegou de uma forma muito maravilhosa nas minhas mãos. A providência de Deus acima de tudo. Sim. Né? Foi uma pessoa que eu conheci, tive o privilégio de conhecer há 15 anos atrás, a irmã Neuza Dilo. Neuza Dilo. Isso, uma pessoa muito estudiosa das profecias. Até então era conhecida como uma pessoa estranha, que a pessoa não vale a pena muito conversar com ela, não, muito fanática. E eu comprei essa ideia durante praticamente 10, 12 anos. Então plantaram uma semente no teu coração dizendo assim, aquela pessoa não deve ser ouvida. Foi. Tipo um preconceito, né? Uma frase tão perdida que, na verdade, aquilo me... né? Sim. Eu acalentei isso, infelizmente. Sim. E essa irmã tentou se aproximar de mim 2 vezes. E, primeiramente, para me dar um site, né? De comentários da Escola Sabatina, com muita profundidade. Mas porque eu tinha ouvido essa frase, essa pessoa é meio fanática. Fechou o coração, né? Travei. E depois ela veio, tentou conversar comigo e deixou uma frase que eu nunca esqueci. Irmão Ramon, leve isso para sua vida. O pecado sempre entra na nossa vida em doses homeopáticas. Quanta verdade. Né? E eu achei interessante a forma que ela expressou, e muito profundo, né? Sim. E depois, por algum motivo, a gente distanciou. Nunca mais. Eu mudei para cá em 1º de maio de 2013, e eu tinha contato com ela no Rio, né, nos congressos. Sim. E depois nunca mais ouvi falar na irmã Neuza Dilo. E um rapaz que veio aqui para pegar as aulas de agricultura, aprender um pouco, ele falava muito sobre justiça pela fé. E é um rapaz que vive poderosamente a mensagem. Amém. E deixou assim testemunhos incríveis. Então ele começou a falar muita coisa que, por eu não ter preconceito à pessoa dele, eu comecei a aprender. Né? E ele foi avançando nos temas do que foi 1888, qual a importância para o povo de Deus. Sim. E ele foi falando cada coisa, foi abrindo coisas que eu nunca tinha percebido. Os sermões de John D. Wagner, de uma forma muito profunda. Sim. Né? E ele me deu algumas informações que para mim até ali eram incabíveis, sobre o poder da mensagem de 1888, como que Deus ungiu, né, esses dois de uma forma como Josué e Caleb lá atrás, a história se repetindo. Então, ó, antes do irmão Ramon prosseguir, a primeira lição espiritual, veja, o preconceito que criaram no coração dele, dizendo que aquela irmã Neuza não deveria ser ouvida, acabou adiando a ação do Espírito Santo de abrir para novas verdades. E essa é uma maneira que, infelizmente, o diabo trabalha, criando preconceito, animosidade, estigmatização. É uma caricatura de uma pessoa para que você rejeite o mensageiro e, consequentemente, rejeite a mensagem. Muito bem. Exatamente. E com isso eu perdi praticamente 12 anos, né? 12 anos. Isso. E quando eu fui valorizar o que essa irmã tinha me falado, e tentei procurar, infelizmente ela já não tinha a idade, ela estava com AVCs com muita frequência, né? Ela já não tinha condições de explicar nada. Depois de mais de 2 meses tentando procurar o contato, gente, como que eu queria ter contato com essa pessoa, com muita dificuldade mesmo, eu consegui falar com a filha dela. Sim. E aí naquela saga, naquele desejo de tentar recuperar o tempo perdido, e eu falei que eu estava precisando ter uma conversa rápida com ela. Aí a filha dela falou, olha, infelizmente a minha mãe não... A sua ligação chegou tarde. A minha mãe hoje ela não tem condições de falar, mesmo porque por telefone a audição dela já não está mais, e uma série de fatores. Então naquele momento é que eu fui me dar conta de que o preconceito faz a gente perder, né? Sim. A título tanto de amizade como também de informação que Deus quer amadurecer. Mas o que me chamou a atenção é que a minha vontade tanto era ter contato com ela que eu perguntei para a filha, mas você tem um contato de algum amigo dela mais próximo que eu preciso saber algumas informações que ela poderia me passar. Nesse caso específico sobre John D. Wagner. Ela
ela sempre falava que tinha alguma história mal contada com esses dois. E eu queria saber exatamente o que foi. Sim. E esse rapaz que veio aqui, o Ivan, vou até falar o nome dele, porque, né, ele comentou, olha, irmão Ramon, parece que ele conhecia essa irmã. Ele falou, olha, passaram muita coisa errada sobre a vida desses dois. E ele falou uma coisa que me fez raciocinar. Ele falou assim, mesmo se esses dois estivessem se apostatado, o que ele pregou não deixa de ser verdade por isso. É verdade. Isso me fez pensar, realmente. Se eu prego sobre o sábado hoje, como sinal, lei de Deus, imutável, e se daqui a 5 anos eu abandone a fé, aquilo que eu preguei não deixou de ser verdade. Sim. E isso me lembrou que... E outra pessoa mais comentou, olha, a irmã Neuza sempre bateu nessa tecla, mas era considerada uma pessoa chata, uma velha, fanática. E o meu interesse em procurar essa irmã era exatamente para tentar tirar isso a limpo. Ela sabia inglês fluentemente, ela traduzia, ela tinha viajado para os Estados Unidos para fazer pesquisas. E alguns meses depois, esse rapaz que eu tinha contato, que era amigo da irmã Neuza, ele deixou um recado para mim, olha, infelizmente a irmã Neuza descansou. E eu fiquei muito triste, né, na época. E eu voltei a falar com a filha dela. Falei assim, olha, dei os meus sentimentos para ela, expliquei. Basicamente isso. Aí passou umas 2 semanas, a filha dela entrou em contato comigo e falou assim, meu amor, eu estava vasculhando, tirando o excesso de anotações aqui da casa da minha mãe. Meu esposo é pastor, pegou o que ele queria de livros antigos, outros mais. Mas tem muita coisa aqui. E quando eu estava jogando, isso eu tenho esse áudio hoje gravado para testificar, né? Para honra e glória de Deus, né? Como que Ele preserva. E aí a filha dela me falou, e hoje à tarde, tirando alguns excessos de anotações para jogar fora, o Espírito Santo me falou o seu nome. Lembra do irmão Ramon que ele pediu alguma coisa. Então, aí ela me ligou falando, você quer que eu te envie algum material da minha mãe? Eu falei, olha, irmão, não tem nem como te agradecer, é o que eu mais quero mesmo. Sim. Eu vejo como que Deus é misericordioso, né? Orquestrando cada coisa assim. Sim. E aí eu desliguei e depois eu pensei, gente, eu tenho que ver o valor do frete e tudo. Aí Deus, mais uma vez, me dá um presente. Aí eu liguei para ela, deixei um áudio, falando, irmã, me passa depois qual o valor do frete para eu depositar. Aí ela falou assim, irmão, mais uma coisa interessante. Nesses materiais que eu estava querendo descartar, eu joguei um envelope pesado no meio das coisas para jogar fora. E ela sentiu a pressão do Espírito Santo, falando, pega aquele envelope específico. E quando ela pegou, tinha valores em dinheiros ali, que a mãe, em valor que a mãe dela enviava para as pessoas. Um trabalho missionário fantástico. Que bênção. Né? Quando eu ouvi isso, o meu senso de gratidão foi tão grande que eu não tinha nem como expressar para ela. Sim. Só agradeci mesmo, mas só no fundo do meu coração eu sei como que Deus estava me ajudando. Enfim, passou 2 semanas, eu vou na casa da minha mãe, lá na cidade, então tinha a caixa que tinha chegado. E aqui está o que se torna tão importante para mim. Muitos ministérios hoje estão tendo conhecimento desse livro. Tem pregações, né? O que farei para herdar a vida eterna? Do Ministério Lembra-te. Tem uma série de pregações muito boas, né, pastor? Da própria irmã Margaret Davis. Sim. Testemunho incrível de uma vida transformada. Mas o que me chama a atenção é que essa irmã Neuza, em 1980, ela já tinha datilografado, traduzido, né? E datilografou o que a gente conhece como esse livro. Olha que sensacional. Veja, recapitulando para você que chegou agora no canal White Pill, nós estamos tratando de um testemunho envolvendo o livro aqui, Parei para Herdar a Vida Eterna. O irmão Ramon aqui está dizendo que em 1980, essa irmã Neuza, ela já havia traduzido o livro Que Devo Fazer para Herdar a Vida Eterna, datilografado, na época não tinha a tecnologia que tem hoje, ela datilografou o livro, sublinhou, fez anotações, ou seja, ela já vivia a verdade presente há 40 anos atrás. Isso mostra a maravilha de que Deus sempre tem um povo remanescente. Amém. Isso é para fortalecer o teu coração e o meu, de que seja hoje, seja 40 anos atrás, seja 1000 anos atrás, Deus sempre teve um povo remanescente, pessoas sinceras, fiéis, que tinham fome e sede de justiça. Louvado seja Deus. E aqui eu pedi para o Ramon para gravar e também eu vou xerocar isso daqui, com a permissão dele. Eu quero ler, eu acabei de comprar esse livro, eu ainda não o li, mas agora eu vou querer ler as anotações e a datilografia da irmã Neuza. Eu vou deixar na descrição do canal o contato do canal Lembra-te, para caso você queira adquirir esse livro, eu poder também adquiri-lo. Últimas palavras, querido. Que mensagem você quer deixar aí para
para os nossos inscritos. Para a gente não se deixar levar pelo preconceito. Por mais que um amigo seu, um parente, um líder religioso da sua igreja, muito conhecido, se ele falar algo que desmereça algum ser humano, filho de Deus, não deixe o preconceito falar alto, porque eu perdi 10 anos aí, Sim. porque alguém que eu nem me lembro mais disse que era uma pessoa fanática. Criou um estigma, né, em cima dela. Exatamente. Eu poderia ter tido uma amizade frutífera com ela, poderia ter aprendido muito mais. Ou seja, quando ela escreveu esse livro, eu tinha menos de 10 anos. Ela já vivenciava hoje o que a gente está falando de verdade presente, no seu contexto tão amplo, quase que ela sozinha, vamos dizer assim. Olha. Eu acredito, né? Sim. E por uma forma tão misericordiosa, Deus trouxe esse livro às minhas mãos. Amém. E essa oportunidade veio aqui hoje, para a gente compartilhar Amém. e se banquetear Amém. dessa experiência dela. Amém. Então essa é uma corrida de bastão. Uma geração vai passando a outra. Uma geração passando a outra. E que Deus te fortaleça e te guarde. E mais uma vez eu incentivo a leitura desse livro que farei para herdar a vida eterna. E o Senhor te capacite para você pegar o bastão que a geração passada deixou para trás e, pelo poder de Deus, terminar essa obra que já está com anos de atraso. E Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço. Um abraço.